A história de São Vicente de Paulo começa muito antes de qualquer milagre, de qualquer obra grandiosa, de qualquer aplauso. Ela nasce no silêncio de uma pequena aldeia francesa chamada Pouilly, onde um menino simples, de família pobre, dava seus primeiros passos sem imaginar que sua vida se tornaria um divisor de águas para milhões de cristãos até hoje. Desde cedo, Vicente observava a luta diária de seus pais para garantir o sustento de todos, e esse contato direto com a necessidade humana marcou profundamente seu coração. Ele cresceu vendo a dor, a fome, o sofrimento e o abandono, mas também testemunhando a força de uma fé concreta, que não se perdia mesmo quando tudo parecia faltar. Logo, uma inquietação começou a tomar forma dentro dele, como se algo o chamasse para além das fronteiras da sua vila. O jovem Vicente não sabia ainda qual seria seu destino, mas carregava dentro de si uma percepção quase profética: a de que a vida não tem sentido quando vivida apenas para si mesmo. O mundo estava cheio de feridas abertas e, de algum modo, ele sentia que era chamado a tocá-las, a curá-las, a levar um pouco de luz onde reinava a escuridão. Contudo, antes de transformar vidas, ele precisaria primeiro enfrentar o próprio coração. A primeira grande reviravolta na vida de Vicente chegou de forma inesperada, quando ele, ainda jovem, decidiu ingressar nos estudos para se tornar sacerdote. Movido tanto pela fé quanto pelo desejo sincero de ajudar sua família, ele mergulhou nos livros, dedicando-se com disciplina incomum. Entretanto, o caminho não foi nada fácil. Vicente passou por provas, humilhações e desafios que quase o fizeram desistir. Sua fé foi testada, seu caráter foi moldado no fogo das dificuldades e sua confiança em Deus precisou ser reconstruída várias vezes. A formação sacerdotal era exigente e muitos duvidavam que aquele jovem de origem humilde pudesse sustentar tamanha vocação. Mas, dentro de Vicente ardia uma determinação silenciosa, um desejo profundo de servir. Quando finalmente recebeu a ordenação, não imaginava que sua missão iria muito além das missas e dos sacramentos. Naquele momento, ele acreditava que havia alcançado o seu grande objetivo. Mal sabia ele que Deus ainda tinha planos muito maiores, planos que iriam transformá-lo em um dos maiores símbolos da caridade cristã da história. No início de seu sacerdócio, Vicente buscou estabilidade financeira para ajudar sua família e, por isso, aceitou trabalhos que lhe garantiam certa segurança. Porém, enquanto atuava em funções aparentemente simples, começou a perceber que o sofrimento das pessoas não estava distante de sua rotina pastoral. Um encontro em especial mudou sua vida para sempre. O dia em que ouviu a confissão de um camponês agonizante que carregava culpas profundas e jamais havia encontrado apoio espiritual adequado. Ao ver o medo e a solidão daquele homem, Vicente entendeu que a verdadeira miséria não era apenas a fome do corpo, mas a fome da alma. Aquele momento marcou como um raio sua consciência, despertando nele uma nova visão sobre sua missão. Ele percebeu que muitos viviam sem direção espiritual, sem conforto, sem esperança. E se ele, sacerdote, não estendesse a mão, quem o faria? Foi então que nasceu a convicção que guiaria toda a sua vida. A fé precisa se transformar em ação concreta, porque onde existe dor, Deus também quer ser encontrado. A partir desse despertar, Vicente começou uma das jornadas mais intensas e revolucionárias que a Igreja já testemunhou. Ele começou a pregar em aldeias pobres, organizando missões populares e trazendo formação espiritual para quem jamais teve acesso. Seu trabalho ganhou força e, pouco a pouco, atraiu outras pessoas desejosas de servir. Foi assim que surgiu a Congregação da Missão, os conhecidos lazaristas, formados por sacerdotes que deixavam tudo para viver exclusivamente em favor dos mais pobres. Mas Vicente sabia que a caridade não se faz apenas com palavras. Ela precisa tocar a realidade concreta, aliviar a dor visível, curar o sofrimento que grita. Por isso, ele começou a organizar a assistência direta aos necessitados, criando grupos de apoio que
ofereciam alimentação, abrigo, roupas e atendimento humano. Sua visão era clara: quando a fé se torna serviço, o Evangelho deixa de ser apenas texto e passa a ser vida vivida, testemunho que transforma. Foi nesse contexto que Vicente de Paulo encontrou mulheres profundamente generosas, dispostas a dedicar suas vidas ao cuidado dos mais vulneráveis. Ele percebeu nelas um potencial extraordinário e, com sensibilidade pastoral, fundou a Companhia das Filhas da Caridade, junto de Santa Luísa de Marillac. Diferente das congregações tradicionais da época, essas mulheres não viviam enclausuradas. Elas iam às ruas, aos hospitais, às casas de doentes e idosos, aos lugares onde ninguém ousava entrar. Enfrentavam doenças, guerras, fome e abandono para levar dignidade aos esquecidos. Vicente acreditava profundamente no papel dessas mulheres, enxergando nelas uma força transformadora que poderia curar o mundo. E estava certo. A Companhia das Filhas da Caridade se tornou uma das maiores obras de misericórdia já vistas, alcançando países, culturas e povos inteiros. Cada gesto de cuidado, cada toque de compaixão, cada visita silenciosa, em nome de Cristo, ampliava o legado de Vicente, mostrando que a santidade é feita de ações pequenas, mas cheias de amor. A influência de São Vicente não parou aí. Sua sensibilidade o levou a enxergar onde poucos tinham coragem de olhar. Para os órfãos abandonados nas ruas, para os prisioneiros esquecidos nas cadeias, para os doentes que ninguém queria tocar, para os famintos que morriam à míngua, ele se tornou defensor dos marginalizados, organizando campanhas gigantescas de arrecadação de mantimentos, criando abrigos, enviando ajuda para regiões devastadas por guerras e fome. Vicente entendia que a caridade não podia ser impulsiva, mas estruturada, organizada, constante. Era preciso criar sistemas de apoio que realmente salvassem vidas. E foi isso que ele fez. Em uma época onde a sociedade fingia não ver os vulneráveis, Vicente escolheu ser a voz, as mãos e os pés da misericórdia divina. Seu trabalho não apenas ajudou os pobres, ele devolveu humanidade a quem havia sido esquecido. E ao longo dos anos, sua reputação cresceu a ponto de ser considerado o pai da caridade. Com o tempo, São Vicente de Paulo se tornou referência espiritual e modelo para sacerdotes. Ele reorganizou a formação do clero na França, criando seminários e estabelecendo critérios mais sólidos para a vida sacerdotal. Sua visão era simples e poderosa. Um padre precisa ser homem de oração, de humildade, de compaixão e de serviço. Ele acreditava que a igreja só seria verdadeiramente forte se seus líderes fossem formados com profundidade espiritual e sensibilidade humana. Por isso, Vicente dedicou anos da sua vida à formação de novos sacerdotes, transmitindo não apenas conhecimento, mas, sobretudo, testemunho. Para ele, pregar não era subir no púlpito, era descer ao nível do outro. Confessar não era rito, era encontro. Servir não era obrigação, era honra. São Vicente transformou a forma de viver o sacerdócio. Ele se tornou espelho para gerações inteiras, lembrando que a vocação não é prestígio, é entrega total. Ao final de sua vida, marcado pelo cansaço físico, mas com um coração que parecia jamais se esgotar, São Vicente de Paulo carregava um legado impossível de medir. Ele havia construído pontes onde existiam abismos, acendido luz onde havia trevas, levantado os caídos e devolvido esperança a milhões de pessoas. Seus últimos anos foram silenciosos, mas profundamente contemplativos. Ele sabia que sua missão não era sua, mas de Deus, e ao partir deste mundo, deixou não apenas obras materiais, mas um chamado eterno, o de amar os pobres, porque neles Cristo se revela. Seu testemunho atravessou séculos, inspirou fundações, congregações, projetos sociais e movimentos inteiros da Igreja. Até hoje, São Vicente de Paulo continua sendo farol que guia, voz que inspira e exemplo que desafia. Sua vida é prova de que a caridade não é teoria, é fogo vivo, é evangelho em ação.
É Deus caminhando pelas ruas através das nossas mãos. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, te guie e te guarde.